Fala pessoal do oitavo ano, nós estamos começando aqui a nossa 14ª semana de estudos remotos supervisionados, tá? E nessa semana nós vamos falar um pouco mais sobre geometria, vamos dar ampliação aqui aos estudos dos quadriláteros. As duas últimas semanas nós falamos sobre triângulos, nessa semana nós vamos falar um pouco mais sobre quadriláteros. Vamos começar repetindo algumas coisas que vocês já viram, que vocês já sabem, a gente vai partir daquilo que vocês já conhecem, para colocar algumas coisas novas nesses elementos geométricos aqui, né, que são conhecidos como quadriláteros. Primeiro, a definição do que é um quadrilátero. A definição de um quadrilátero está aqui. Quadrilátero é todo polígono que tem 4 lados, tá? E ele precisa ser fechado também, né? Mas aqui nós já estamos falando que é um polígono, e quando a gente fala que é um polígono, a gente já está subentendendo de que essa figura é uma figura fechada, né? Ou seja, que o primeiro lado ele se encontra com o último lado, né? Se você percorrer os 4 lados, você vai percorrer um caminho fechado. Vou te mostrar aqui algumas situações, algumas figuras que correspondem a quadriláteros, tá? Então, primeiramente, vou te mostrar aqui os paralelogramos. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os paralelogramos. Ó, aqui tem um paralelogramo qualquer, aqui tem um paralelogramo que é um caso específico, particular, que é um losango, um retângulo, um quadrado. Todos esses aqui são casos de paralelogramos e daqui a pouco nós vamos ver por que todos eles são chamados de paralelogramos, tá? Outros tipos de quadriláteros que a gente estuda são os trapézios. Olha, aqui tem 3 tipos de trapézios muito utilizados. Um trapézio qualquer, certo? Onde ele simplesmente atende à definição de trapézio, que nós não vamos ver aqui nessa aula de hoje, gravada, mas nós vamos ver nas nossas aulas online. Tá? Um trapézio isósceles e um trapézio retângulo, tá bom? Também é fácil da gente entender por que ele é isósceles, 2 lados iguais. É fácil de entender porque ele é retângulo, porque tem ângulos retos. E existem quadriláteros que não se encaixam em nenhuma dessas definições que eu falei para vocês ali. Quadriláteros que não são paralelogramos e nem são trapézios, tá? Então, existem essas possibilidades. Aqui, olha, tem um exemplo que tem aquele formato de pipa, né, que a gente costuma ver no céu aí. Formato de pipa, ele é um formato de um quadrilátero, mas que nem é um trapézio e nem é um paralelogramo. Um outro quadrilátero qualquer aqui, tá, que também não se enquadra nem na definição de trapézio, nem na definição de paralelogramo. E o último aqui, que além de tudo, ele não é convexo. Nós vamos falar também um pouquinho sobre isso. O que é um quadrilátero convexo, o que é um quadrilátero que não é convexo. Tá bom? Vamos ver aqui. Primeiro, quais são os elementos que um quadrilátero tem? Todo quadrilátero tem esses elementos que eu vou falar para você aqui. Número 1, todo quadrilátero tem vértices. Todo quadrilátero tem vértices, que são os encontros dessas linhas, né? Eu vou marcar aqui e botar letras para isso. Ó. A, B, C e D. Então, essas letras aqui correspondem aos vértices. Então, aqui neste exemplo que eu estou fazendo, os vértices são A, B, C e D. Número 2. Todo quadrilátero possui lados. Todo quadrilátero possui lados. Então, pessoal, aqui os lados eu não vou riscar novamente, é só você acompanhar a linha. Olha, de A até B é um lado, de B até C é outro lado, de C até D e depois de D até A. Então, nesse caso aqui, os lados são de A até B. A gente costuma botar a letra onde inicia, a letra onde finaliza e dar um traço em cima para dizer que é um segmento. De B até C, de C até D e de D até A. Esses são os 4 lados desse quadrilátero. Tá bom? Também são elementos de quadrilátero. Todo quadrilátero possui, pessoal, 2 diagonais. Isso é uma regra geral. Todo quadrilátero possui 2 diagonais. O triângulo, por exemplo, não tem diagonais. Né? O triângulo tem vértices, o triângulo tem lados, mas o triângulo não tem diagonais. Tá? As diagonais, pessoal, são essas linhas que ligam 2 vértices que não são vizinhos. Então, por exemplo, se eu ligar o vértice A ao vértice C, essa ligação aqui, mal feita que eu estou fazendo aqui, essa linha é uma diagonal. Se eu ligar o vértice D lá com o vértice B,
Se eu conseguir fazer uma ligação aqui, olha, essa linha de ligação entre o D e o B é outra diagonal. Então, no nosso exemplo aqui, as diagonais são o A ligado com o C e o D de dado ligado com o B de bola. Então, todo quadrilátero possui diagonais, e no caso, duas diagonais. E também, por último, todo quadrilátero possui 4 ângulos internos. Ângulos internos. Ele também possui os ângulos externos, pessoal, mas eu vou dar uma atenção especial aqui para os ângulos internos. Então aqui existe um ângulo interno no vértice A, existe um ângulo interno no vértice B, outro no vértice C e outro no vértice D. Para representar esses 4 ângulos internos aqui, A, B, C, D, eu vou colocar as próprias letras dos vértices A, B, C, D, e para diferenciar esses pontos A, B, C, D de vértices, eu vou botar um circunflexo em cima de cada letra dessa aqui, representando o ângulo. Tá? Essa é uma das formas que você tem de representar o ângulo quando não existe muito risco de confundir de qual ângulo que você está falando. Então aqui, quando eu falo o ângulo A, dá para entender claramente que eu estou falando desse ângulo interno do quadrilátero. Se tiver algum risco de confusão, a gente poderia escrever o ângulo A assim, ó, botar D, A, B. Que aí você mostra o caminho completo do ângulo. Aí você não fica com dúvida de qual ângulo que eu estou falando. Estou falando do caminho D até o A até o B. Mas quando não tiver risco de confundir, como aqui é o caso do quadrilátero, que não tem muitas outras figuras misturadas, então a gente pode colocar só a letra do vértice com um circunflexo em cima para representar esses ângulos. Tá bom? Outra coisa que eu queria te mostrar são os 2 tipos básicos de quadrilátero em termos de classificação quanto ao conjunto de ângulos que eles têm. Você já conhece essa classificação. Existe o quadrilátero convexo e o quadrilátero não convexo. Qual é a definição de quadrilátero convexo? Qual é a definição de quadrilátero não convexo? Eu não vou anotar essa definição, só vou falar aqui. Se você quiser, eu acho importante, você pause e anote, mesmo que seja com suas palavras, a definição de quadrilátero convexo e quadrilátero não convexo. Assim, pessoal, como todas as definições que eu estou falando aqui, é importante você guardar essas definições. Então, às vezes, você pausa o vídeo, anota, faz um registro com as suas palavras, ou com as palavras que eu disse aqui, mas o ideal é que seja com as suas palavras, tá? Mas desde que você consiga ter as informações corretas. Então, um quadrilátero convexo, primeiro, ele tem que ter os 4 lados. E ele é convexo quando, pessoal? Ele é convexo quando os 4 ângulos, todos os 4 ângulos, que eu estou marcando aqui agora, vou botar uma letrinha para cada ângulo aqui, vou chamar aqui esse ângulo de A minúsculo, esse ângulo aqui de B, esse ângulo de C, e esse ângulo de D. Então, se todos os 4 ângulos A, B, C e D forem menores do que 180 graus, tá? Cada um deles, juntos, eles ultrapassam 180 graus, lógico. Mas se cada um deles for menor do que 180 graus, então ele é convexo. Então, convexo é quando cada ângulo é menor do que 180 graus. Tá? O A é menor do que 180 graus, o B é menor do que 180 graus, o C é menor do que 180 graus e o D é menor do que 180 graus. Todos eles são menores do que 180 graus. Tá bom? Cada umzinho dele aqui, ó, seria interessante você colocar um circunflexo em cima da letra para dizer que eu estou falando especificamente do ângulo. Tá bom? Agora observe uma coisa. Por que esse segundo aqui, do lado direito, não é convexo? Ele não é convexo porque ele tem um ângulo dele, que é esse ângulo aqui, que ultrapassa os 180 graus. Dá para perceber que ele é mais do que 180 graus, porque 180 graus é uma linha reta. Né? Então, se você pegasse uma linha, terminasse ela aqui, e você vai continuar ela a partir desse ponto, se você continuar ela na mesma direção que ela já estava, ela vai dar 180 graus. Se você ficar abaixo, né, menos do que essa direção, então ela vai dar menos de 180 graus. Se você ultrapassar, então daqui até aqui vai ultrapassar e vai dar mais de 180 graus.
tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, ela ultrapassou a linha reta. Ela fez um ângulo maior do que uma linha reta, tá bom? Então, por isso que esse ângulo, especificamente, ele é maior, vou usar aqui o símbolo de maior, que 180 graus. Por isso, ele é um quadrilátero não convexo. Tem um testezinho rápido que a gente faz para saber se um quadrilátero é convexo ou não convexo. É um teste assim, tentar imaginar se qualquer linha que você faça, um segmento reto, que você faça dentro de um quadrilátero, ele tem a capacidade de passar por fora desse quadrilátero e terminar dentro do quadrilátero. Então, por exemplo, acho que ficou, vou explicar melhor aqui fazendo o desenho. Imagine que eu faço uma linha reta aqui, começando desse ponto, vou tentar fazer uma linha reta, mais ou menos reta, e terminando nesse ponto. Então, esse aqui é o ponto P, esse aqui é o ponto Q. Repare uma coisa, mesmo que eu tivesse conseguido fazer uma linha bem retinha, nessa situação que eu desenhei aqui, o ponto P está dentro do quadrilátero, o ponto Q está dentro do quadrilátero, mas a linha passou por fora do quadrilátero. Isso só é possível quando o quadrilátero não é convexo. Se o quadrilátero for convexo, eu posso tentar isso 1 milhão de vezes, né, que eu não vou conseguir. Então pensa aí, que linha que eu conseguiria fazer, começando dentro, terminando dentro, linha reta, e que ela passasse por fora do quadrilátero. Isso é impossível. Se ela começar dentro e terminar dentro, toda a linha vai ficar dentro do quadrilátero. Isso só é possível se o quadrilátero for convexo. Mas quando o quadrilátero não é convexo, existe a possibilidade dela passar por fora. Tá, pessoal? Eu sei que você pode pensar em linhas que começam dentro e terminam dentro. Mas não é disso que eu estou tratando. Estou querendo saber se existe alguma possibilidade, de você fazer um segmento de reta, começando dentro do quadrilátero, terminando também dentro do quadrilátero, mas que em algum momento, algum trecho, essa linha passou por fora do quadrilátero, igual está acontecendo aqui. Por isso, eu classifico esse quadrilátero de não convexo. Mas a classificação correta, né, a definição correta é isso, olha, é que tem um ângulo maior do que 180 graus. Não os 4, isso nunca aconteceria. Mas se tiver um ângulo que seja maior do que 180 graus, eu classifico esse quadrilátero como não convexo. Tá, pessoal? Não convexo também pode ser trocado, a expressão não convexo, por côncavo. Mas o que tem se usado com mais frequência pelos autores dos livros, nos exercícios, é convexo e não convexo, para evitar a confusão entre essas duas palavras. Tá? Então, convexo e não convexo. Beleza. Vou agora tratar sobre os quadriláteros e nessa aula de hoje aqui eu vou tratar sobre uma propriedade dos quadriláteros e depois eu vou tratar especificamente dos paralelogramos. Tá? E depois nas aulas online eu falo sobre os outros quadriláteros, mas hoje aqui, para não ficar muito extenso, eu vou tratar somente dos paralelogramos, tá bom? Então, inicialmente, eu quero te dar aqui uma propriedade que é de todos os quadriláteros. Todos, todos, todos. Convexo, não convexo, paralelograma, não paralelograma, trapézio, não trapézio, não importa. Todos eles seguem essa propriedade aqui. Qual propriedade? É que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero sempre vai dar 360 graus. A soma dos 4 ângulos internos de um quadrilátero sempre vai dar 360 graus. Deixa eu ilustrar isso aqui para vocês. Aqui, olha. Se eu somar esse ângulo A com esse ângulo B, com esse ângulo C, com esse ângulo D, seria interessante aqui se você, por exemplo, pudesse fazer de papel um quadrilátero como esse, qualquer quadrilátero, depois você pegasse a tesoura e recortasse essas pontas que representam os ângulos, tá, pessoal? As pontas não são os ângulos, elas carregam, né, a medida dos ângulos. Mas eu não posso dizer que as pontas dos quadriláteros são os ângulos. Elas são o início dos ângulos. E aí, pessoal, você recortando essas pontas, você tentasse montar um quebra-cabeça com essas 4 pontas e você ia perceber que esse quebra-cabeça ia formar um círculo perfeito. Essas 4 pontas todas coladas, né, ligadas, elas iriam formar um círculo perfeito. Talvez aquele ângulo A ficaria assim, o ângulo B ficaria aqui assim, o ângulo C ficaria aqui e o ângulo D, o restante. Tá? Então você tente fazer isso aqui, você vai perceber que essas 4 pontas juntas formam um ângulo total de 360 graus. Essa é uma regra que funciona para todos os quadriláteros, beleza? E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre os paralelogramos, dar um pouco mais de detalhes.
Primeiramente, vou te dar aqui a definição de um paralelogramo. É algo que você já estudou, mas que a gente retoma. Paralelogramo é todo quadrilátero cujos lados opostos, atenção para essa regra, os lados opostos têm que ser paralelos. Então, vamos dar nomes aqui, olha. A, B, C e D. Bom, eu formei aqui 4 lados. Né? Quando eu botei os 4 vértices, eu formei os 4 lados. Então, eu tenho, por exemplo, aqui o lado AB. AB é um dos lados. E ele é paralelo ao lado CD. Paralelo significa que, por mais que eu continue nessa mesma linha, essas duas linhas, tanto a linha do AB como a linha do CD, essas duas retas, nunca vão se encontrar. Elas sempre vão ficar na mesma distância uma da outra. Tá? Isso que é paralelismo. Então, essa reta AB, ou segmento de reta AB, ele é paralelo ao segmento de reta CD. E existe um símbolo para paralelismo, para dois segmentos paralelos, que são essas duas barrinhas aqui, olha, uma do ladinho da outra, representando paralelas. Então, a reta AB, ou o segmento AB, é paralelo ao segmento CD. Do mesmo jeito que BC, esse segmento aqui de cima, ó, de B até C, ele é paralelo também ao segmento de baixo, que é o AD ou DA, tanto faz. AD. Então, essa é a definição de paralelogramo. Paralelogramo, tá bom, pessoal? O nome correto é paralelogramo. E a definição é essa. É um quadrilátero, ou seja, tem que ter 4 lados. Não existe paralelogramo de 6 lados, de 8 lados, não existe. Paralelogramo tem 4 lados. E os lados que são opostos, que ficam um de frente para o outro, são sempre paralelos. Essa é a definição. E esses paralelogramos, pessoal, possuem 3 propriedades. Tem que saber essas 3 propriedades, anotar aí no seu caderno. Essas 3 propriedades dos paralelogramos. Todo paralelogramo possui essas 3 propriedades. Deixa eu te mostrar aqui e ilustrar para vocês. Ó, primeira propriedade dos paralelogramos. Está bem destacado aqui em amarelo. Ó. Em todo paralelogramo, os dois ângulos opostos são congruentes. Você já sabe que a palavra congruente significa que é aquilo que tem a mesma medida. Tá? Então, os dois ângulos opostos são congruentes. E os dois ângulos que não são opostos são suplementares. Se você não sabe o que é suplementares, eu botei aqui entre parênteses. Significa que a soma das medidas dos ângulos deles é 180 graus. Deixa eu explicar isso aqui nessa figura. Então vamos dizer que esse ângulo aqui é o ângulo A, esse aqui do lado dele é o ângulo B, esse aqui é o ângulo C, e esse último é o ângulo D. A primeira propriedade dos paralelogramas está dizendo que os dois ângulos que são opostos são iguais. Então ele está me dizendo aqui que o ângulo A é exatamente igual, tem a mesma medida que o ângulo C. Também está me dizendo que o ângulo B é igual, tem a mesma medida que o ângulo D. Sempre. Qualquer paralelogramo, tá bom? Tem essa característica. E a outra informação que ele está me dizendo é que os dois ângulos que não são paralelos, por exemplo, o A não é paralelo do B. Ó, opostos. O A não é oposto do B. Não é, eles não são opostos. Então, nesse caso de não serem opostos, significa que eles são suplementares. Quer dizer, então, que o A, somado com o B, esses dois vizinhos, sempre que forem vizinhos, essa soma sempre vai dar 180 graus. Sempre. Tá? Então, vamos ver outros dois vizinhos aqui. O ângulo B, esse aqui, e o ângulo C, são vizinhos, eles não são opostos. Tá, pessoal? Se eles não forem opostos, eles serão vizinhos. Então, o B mais o C também dá 180 graus. Vizinhos, na matemática, a gente chama também de adjacentes. Tá? Agora, outros dois vizinhos, o C e o D. O C e o D são vizinhos, são adjacentes. Então, quer dizer que o C mais o D somam 180 graus. E por último, os dois vizinhos aqui, ó, o D é vizinho do A. Então significa que o A mais o D também vai dar 180 graus. Então essa é a primeira propriedade dos paralelogramos. Todo paralelogramo tem. Tá bom? Simples, a primeira propriedade. Vamos ver a segunda propriedade.
Segunda propriedade dos paralelogramos, está bem destacada aqui, diz o seguinte: em todo paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Tá? Então, isso aqui é fácil. Está dizendo aqui, deixa eu pegar aqui um ponto A, que é o vértice, B, que é outro vértice, C e D. O que ele está me dizendo? Está me dizendo que esse lado AB, né, da esquerda, é do mesmo tamanho que o lado CD, da direita. Obrigatoriamente. Se ele é paralelogramo, isso é obrigatório. E o lado BC de cima, o BC, que é o lado de cima, é do mesmo tamanho que o DA, ou AD, de baixo. É do mesmo tamanho, obrigatoriamente. Essa, então, é uma propriedade que funciona para todos os paralelogramos. Por isso, pessoal, que o retângulo é um caso de paralelogramo, o quadrado é um caso de paralelogramo, porque eles seguem essas propriedades. Eles obedecem essas regras, todas essas que eu falei até agora. Então, por isso que eles entram na categoria de paralelogramos também. Além deles serem retângulos, além deles serem quadrados, ou o próprio losango, além deles serem figuras específicas e especiais, eles também fazem parte desse grupo de figuras aqui chamadas de paralelogramo. Bom, vou finalizar, hein? Última propriedade, terceira propriedade dos paralelogramos, ela também é bem interessante, ela fala o seguinte: em todo paralelogramo, as diagonais se intersectam, olha atenção com essa palavra, se intersectam, significa que elas se cruzam, tá? Talvez você pudesse pensar, mas não é interceptam, em vez do C aqui usar o P, é que interceptar, ele para, ele intercepta e para, mas intersectar, ele cruza e continua, ele corta e continua, que é o que está acontecendo aqui. As diagonais se cortam, mas continuam o seu caminho. Então elas se intersectam no ponto médio delas. Então, basicamente, eu estou dizendo aqui que esse ponto de cruzamento entre as duas diagonais é o ponto médio, tanto da diagonal grande como da diagonal pequena. Tá? Eu não posso afirmar que as diagonais vão ter o mesmo tamanho. Na verdade, raramente elas vão ter o mesmo tamanho. Tá? Só em alguns casos especiais. Mas eu posso dizer que esse pedaço aqui, olha, é igual a esse pedaço aqui. Posso dizer que esse pedaço aqui que eu estou riscando é do mesmo tamanho que esse pedaço aqui. Portanto, esse ponto M, ele fica na metade, tanto da diagonal grande como na diagonal pequena. Todos os paralelogramos têm as suas diagonais se cruzando exatamente no ponto médio, no meio delas. Tá bom? E aí, então, eu encerro aqui a teoria necessária para os estudos de paralelogramos. Os demais quadriláteros, pessoal, nós vamos continuar vendo nas nossas aulas online, tá bom? Aí eu vou explicando, comentando com vocês aula por aula. Bom, falta agora você fazer os exercícios que estão recomendados, tá? Eu já fiz essa postagem para vocês, tem exercícios recomendados. Você faça os exercícios do livro, também faça os exercícios recomendados no Forms, para você conseguir desenvolver tudo isso e colocar em prática tudo isso que eu expliquei aqui nesse vídeo, tá bom? Qualquer dúvida, manda um e-mail para mim, ou então guarda essa dúvida, anota essa dúvida para as aulas online, mas não deixe de tirar sua dúvida, tá? Não deixe de perguntar. Valeu, gente, um abraço para vocês, até as nossas aulas online. Tchau!